Olá, estamos de volta para mais um programa no Alto do Salto. Hoje com a querida Jaqueline Meirelles. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente, falando de empoderamento, de fortalecimento e de como as mulheres conseguem romper o ciclo de violência dentro de qualquer status social, né? Então você é um exemplo vivo disso. Fala um pouquinho da sua trajetória de vida, como você iniciou, qual a sua profissão hoje, o que você foi no passado. Nossa, Sueli, olha, é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Falar hoje de empoderamento, sobre empoderamento feminino, é a minha bandeira, né? A minha causa. Eu, lá atrás, em 87, eu fui Miss Brasil, tem 31 anos já, né? Continua linda, maravilhosa. Obrigada. E depois do Miss Brasil, eu fui Miss Brasil por Brasília. E depois do Miss Brasil eu comecei a trabalhar com moda, publicidade, televisão, né? Fui apresentadora, trabalhei no SBT durante muito tempo, fiz muitas campanhas publicitárias, fui uma das mulheres mais fotografadas da década de 80. Então tem assim uma trajetória, cantei, fui cantora, participei de uma banda chamada Grafite. Então assim, muita coisa levou a minha vida profissional para uma ascensão muito grande e rápida. Depois eu me casei, fiquei 20 anos casada. Nesse período passei por uma outra experiência que foi, acho que a grande experiência modificadora da minha vida, que foi uma depressão que durou 6 anos, que a gente fala dela daqui a pouquinho. E quando eu saí da depressão, eu entendi o porquê e aquele momento, que é o que na verdade me traz aqui hoje, né, para falar sobre empoderamento. E eu passei a respeitar um pouco mais a minha condição de mulher, a minha posição de mulher, o meu entendimento do que é ser mulher, e comecei a ter domínio da minha vida, domínio da Jaqueline, quem é como pessoa, como essência, e direcionei minha vida de uma outra maneira. Aí eu voltei para a televisão e, né, tive participação em abertura de novelas e, enfim, uma série de coisas. Depois eu fiquei na Praça é Nossa durante 5 anos, né? E depois, quando eu saí da praça, aí eu comecei a direcionar o meu trabalho como apresentadora, que aí eu tenho um programa na web que se chama Plano B com Jaqueline Meirelles. Escrevi 2 livros, que estão aqui, Da Coroa ao Cajado e Eternamente Miss. Depois disso... Muita coisa. Eu me tornei palestrante, né? E hoje o meu foco é falar sobre o empoderamento da mulher, sobre felicidade, na verdade. Como a gente fala muito de fortalecimento da mulher, a questão da depressão me chamou a atenção, né? Uhum. Porque a gente não imagina uma mulher forte, poderosa, bonita, Miss Brasil, atriz, né? Trabalhou muito tempo na televisão. Como é que foi você enfrentar a questão da depressão e como você conseguiu romper e sair dessa depressão? É uma coisa assim muito louca, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, mas você sempre teve tudo, né? O porquê, como você teve depressão, mas o porquê? Todo mundo fica pensando que a vida da gente é uma fantasia, né? Que a gente nasce bonita, nasce rica e assim segue a vida inteira e é completamente sem problemas emocionais, sem problemas psicológicos, que o dinheiro, às vezes o dinheiro e a beleza, eles resolvem tudo. Não, eles abrem portas, né? Depende da porta, pode ser uma porta bacana, pode ser uma porta não tão bacana. Mas o fato de hoje ter esse entendimento foi o que me fez escolher esse tema para palestrar, que é sobre felicidade, porque as escolhas da gente, Sueli, elas são determinantes para a nossa felicidade. Com certeza. Então, às vezes, não basta, não é porque você é uma pessoa bonita, não é você é uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, né? Bem casada, com dinheiro no bolso, filhos maravilhosos, que você não vai adoecer emocionalmente. Isso não tem nada a ver. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas como você tem depressão? Sabe, isso é falta do que fazer, vai lavar um tanque de roupa, né? Frescura. Que passa. Frescura. Até do meu ex-marido eu escutei isso, que era frescura. E, na verdade, não é, não. É uma coisa muito séria, porque é uma doença silenciosa e que leva a óbito. E as pessoas só sabem que leva a óbito depois que ele acontece. Hoje nós temos quase 1 milhão de pessoas no mundo que cometem suicídio. Só aqui no Brasil são 32 pessoas por dia que cometem suicídio. Por quê? Por que uma pessoa comete suicídio? Alguma coisa tem, né? Então, vamos avaliar, vamos olhar para trás.
E foi exatamente isso que eu descobri ao longo desse tempo, né? E as pessoas sempre julgando e sempre perguntando, mas como tem depressão? São escolhas. Eu fiz muitas escolhas erradas que me levaram a momentos difíceis, mas eu consegui reverter tudo isso daí, voltei atrás, passei o rastelo, comecei a adubar a terra de novo, plantei novas sementinhas para nascerem uma árvores. nova Jaque. E como é que você conseguiu isso, né? Porque não é só o querer, né? Você tem que ter umas atitudes para poder tirar também sozinha, né? A terapia é importante, né? A terapia é muito importante. Eu não tive condições de fazer terapia porque meu ex-marido não permitia, ele achava que médico era bobagem. Na verdade, eu só tomava remédio porque o psiquiatra, né, dizia, não, tem que tomar remédio. E eu precisava realmente, porque quando você tem depressão, você tem uma dor interna, que uma coisa assim no peito, uma coisa surreal. E você fala, meu, como é que eu me livro disso, né? Tanto o tamanho do desespero, eu me mutilava, cometi altas atrocidades comigo, porque realmente eu não queria mais viver. Então, quem me conheceu lá de 87 a 90, lembra dessa passagem, né, desse boom, quem era Jaqueline Meireles. E depois disso, existiu essa lacuna de 20 anos que foram 20 anos assim, de total aprendizado, onde eu entrei no fundo do poço, fiquei mergulhada lá durante um tempão e depois acho que eu tive que esperar as minhas unhas crescerem para começar a escalar, sabe? E sair disso tudo sozinha. Porque eu não tive apoio psicológico, eu não conseguia fazer terapia, porque meu ex-marido não apoiava, então tudo era difícil nesse aspecto, porque estava fácil administrar a doença, né? Como é que vai administrar uma pessoa sã? Então, de certa forma, foi muito triste isso que aconteceu, porque eu precisei aprender a me defender sozinha. E a descobrir, né? Porque quando eu descobri qual era o problema da minha depressão, que estava relacionado com as minhas escolhas erradas e com a permissão que eu dei para outras pessoas agirem sobre a minha essência, foi aí que eu tive esse entendimento, o que eu estava fazendo comigo. Eu deixei de ser quem eu era para ser quem os outros queriam que eu fosse, entendeu? Então eu deixei a minha essência de lado, o meu eu verdadeiro de lado e construí uma outra personagem para agradar as outras pessoas que estavam ao meu redor, marido, filho, sogra, enfim. Todo o contexto familiar que exigia de mim coisas que eu, sendo da natureza que eu sou, eu seria muito mais fantástica dentro de casa do que quem eu era. Mas eu permiti, entendeu? Que as pessoas chegassem e começassem a me cobrar, me exigir, reclamar, e eu comecei a me tornar submissa, cada vez mais calada, cada vez mais introspectiva, e isso foi permitindo que um monstro ao redor de mim fosse tomando proporções que eu não tinha mais controle, nem domínio sobre a minha vida. Na verdade, assim, a depressão não surgiu do nada, né? Não. Você estava dentro de um relacionamento abusivo e a depressão foi só um refúgio para você. Consequência, né? Uma consequência. A depressão é a consequência, porque eu permiti que aquele relacionamento, que era um relacionamento abusivo, que era um relacionamento em que me tolhia demais, apesar de hoje eu saber, hoje eu reconhecer isso. Na época eu não sabia, coisa que milhões de mulheres permitem. Por quê? Porque eu estou num casamento, porque é meu marido, não porque ele pode falar, porque ele pode fazer. Não, gente, não pode falar, não pode fazer. O respeito mútuo está em primeiro lugar. Sabe, o respeito por você está em primeiro lugar. E era isso que eu exigia, um respeito por mim. Então eu queria determinadas coisas, mas eu já tinha me anulado de tal forma que eu não tinha mais força para exigir nada, entendeu? Eu precisava realmente de uma mudança radical. Você estava permissiva, né? Total. E quando eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo comigo era prejudicial a mim, que eu já tinha tentado o suicídio 3 vezes, que eu estava me mutilando, acabando com a minha saúde, acabando com a minha vida, acabando com o meu psicológico, e eu com 3 filhos, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? É isso que eu ia perguntar, como era a relação com as suas filhas, com o seu filho? Porque aí eu comecei né? Aí eu comecei a pensar, eu falei, o que eu estou querendo de mim, né? Ou eu vou ser, os meus filhos vão ser órfãos de mãe, ou eles vão ser filhos de pais separados, coisa que eu não queria que acontecesse. Eu falei, eu acho melhor eles serem filhos de pais separados e com uma mãe saudável do que eu continuar naquela situação que eu estava, realmente estava me levando à morte. Então, no livro Da Coroa ao Cajado, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, eu vendo o livro autografado.
E, assim, é a minha história de vida que tem ajudado muitas pessoas, entendeu? Porque se eu, com toda a estrutura financeira que eu tinha, com toda a estrutura familiar que eu tinha, eu passei por isso, outras pessoas com menos ou com mais do que eu tenho, ou que eu tinha na época, também passam. Mas todo mundo pode sair, porque tem que se mexer, sabe, Sueli? A gente tem que acreditar na gente, que se você não acreditar em você, você não consegue mudar a situação. Não consegue. E me fala uma coisa, quando você falou, não, eu não quero mais viver esse relacionamento, foi fácil para você? Esse pós-rompimento, como é que foi? Então, foi uma coisa tão interessante que aconteceu, porque foi assim, foi um start, foi uma chave que virou na minha cabeça, que eu falei, peraí, tô fazendo tudo errado, vamos mudar. Quando eu tive esse entendimento, foi exatamente no dia 16 de agosto de 2008, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, o que eu tô fazendo comigo? Jaqueline, acorda. Você ainda tá nova, tem tanta coisa para viver, sabe? Você tem tanta história para contar. Muda isso. Se posiciona. Quando eu tive essa percepção de que eu tinha que realmente me posicionar, foi quando eu dei essa guinada. Aí eu procurei por ele. Eu falei, olha, eu sei qual é o motivo da minha depressão. Tem nome, sobrenome, endereço completo, número de celular. Você. Então, eu preciso mudar toda essa situação, senão eu não vou conseguir continuar vivendo com você. Eu realmente tentei mais um ano ficar casada, falei com ele, ponderei, expliquei, mas ele não aceitou porque durante 20 anos, que foi o tempo do meu casamento, durante esses 20 anos, foi tudo tão cômodo pro lado de lá, só eu que vivia no desconforto, que estava fácil, né? Então, por que eu vou mexer, né? Não vou mexer em nada, eu tenho controle de tudo. E foi quando eu resolvi dar uma guinada e falei, não, eu quero o melhor para mim. Realmente, dois pesos, duas medidas, né? Ou eu continuava naquela situação confortável, que eu já conversei com muitas mulheres, elas preferem continuar nessa situação confortável e tomando remédio, ou você vai viver uma situação desconfortável num primeiro momento, porque é toda uma mudança, né? Você vai tirar o lixo de debaixo do tapete. Você vai fazer toda essa transformação e você vai perder alguma coisa com isso. No geralmente meu caso, é financeiro, né? Eu perdi. Perdi dinheiro, perdi carro, perdi casa, perdi filhos, me tirou tudo. Tudo. Mas eu não tinha mais depressão. Gente, isso não tem preço. Eu dei uma guinada de 360 graus, não voltei para o mesmo lugar. Eu dei um rodopio muito lindo, um giro na passarela e fui embora. Porque, não, vamos dizer que não foi nem 180 também, não, porque eu também não andei para trás, não. Mas eu fiz uma grande mudança, porque foi uma escolha determinante na minha vida. Porque eu não podia mais continuar vivendo do jeito que eu estava. E foi aí que você começou a desenhar joias? Não, os meus acessórios, eu já faço esses acessórios, eu tenho essa linha de acessórios há 30 anos, 32 anos, alguma coisa assim. E eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. E, na verdade, esses acessórios foram... São lindos, viu, gente? Obrigada. São lindos. Esses acessórios... Tem até um para você, depois eu vou te entregar. Eu quero. Esses acessórios foram o meu alicerce enquanto eu estava doente, porque na minha palestra eu falo sobre isso. É muito importante você ter um plano B na sua vida, algo que te dê liberdade emocional, sabe? Seja lá cozinhar, fazer crochê, jogar tênis, enfim, qualquer coisa que te dê prazer. A partir desse momento que você tem algo que te dê prazer, algo que você faça para você, se dedique a você, você pode transformar isso num ganha-pão, se você precisar, ou você pode usar isso meramente como uma terapia ocupacional. Que, às vezes, se você não tem condições de fazer uma terapia mesmo com um profissional, que é muito importante fazer, para você tentar fazer esse link, né? Resgatar quem eu sou na minha essência e quem estou sendo agora, né? Voltar lá atrás, se interiorizar, parar para pensar em você como essência, quem você era antes, para saber quem você é agora. E o que foi que fez essa mudança dentro de você, entendeu? Porque eu, Sueli, depois que eu descobri isso comigo, ninguém mais me pega. Nessa armadilha eu não caio mais. Posso entrar num relacionamento e ficar nesse relacionamento enquanto for conveniente para a minha saúde emocional. A partir do momento que eu percebo que você tem algum indício de malefício à minha saúde emocional... Aí você rompe. Aí eu rompo, mas na hora, porque ninguém vai tirar o meu bem-estar, entendeu? Nem me tirando todo o dinheiro, como eu já passei, entendeu? Eu passei 3 meses, quando eu me separei, passei 3 meses comendo pão com salsicha e água. No meu livro eu conto isso.
Gente, é surreal. Você É inacreditável, né? andar de Mercedes e passar 3 meses dormindo no chão e comendo pão com salsicha e água porque você não quer voltar para casa onde você morava, né? Eu precisei sair até e aí a criatura me tirou todo o... Eu falo criatura porque eu tenho esse hábito mesmo, que todos nós somos criaturas de Deus, né? Amém. Eu não estou falando de criatura de um tom pejorativo, não. Mas meu ex-marido, ele procurou, da maneira, com as ferramentas que ele tinha, né? Fazer com que eu voltasse para casa. Ele achou que se eu não tivesse nenhum recurso financeiro, que isso daí me traria de volta. E não me trouxe. Geralmente eles fazem isso, né? Moeda de troca, ou são os filhos, ou a questão financeira, né? Essa moeda de troca, para mim, ela foi pesada, porque foi tudo. Foi tudo. Mas eu vim para a Terra, eu nasci sem nada. Exatamente. Eu vou morrer, eu vou deixar tudo aqui. Então, para que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa para me manter durante o meu caminhar. O resto é luxo. Entendeu? Então, se eu não estava passando fome, eu tinha pão com salsicha e água, mas eu estava feliz, que eu continuasse comendo pão com salsicha e água por mais 3, mais 6, mais 1 ano. Eu não estava com fome. Entendeu? Ralei muito, sofri muito, conto tudo isso no livro. Essas minhas passagens não foram fáceis. Foram 2 anos muito difíceis, mas eu nunca mais tomei remédio para depressão. Eu nunca mais permiti que nem homem, nem mulher, seja lá quem fosse, passasse por cima de mim ou exigisse de mim aquilo que não é da minha essência, entendeu? Ou tentar me transformar ou querer que eu faça além daquilo que eu quero fazer. Eu aprendi a dizer não. Uma dificuldade que a gente, que a mulher, né? Nós mulheres, nós temos uma dificuldade muito grande de dizer não. Nós somos dadas, na minha palestra também falo isso. Gente, minha palestra se chama Ser ou Não Ser Feliz, a Escolha é Sua. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, contato@jaquelinemeireles.com.br, vocês vão descobrir depois, eu mando avisar. Mas é muito bacana, porque está ajudando muita gente. E a gente não sabe falar não. A gente diz muito mais sim do que não. E o que é isso? É permitir que o outro invada o seu limite, entendeu? Então, se você sabe dizer não, você pontua, fala, não, até aqui, você vem daqui para cá, que mexe só eu não quero mais. E o seu envolvimento com as causas das mulheres veio de onde? Desse fim, desse relacionamento? Foi interessante, porque quando eu me separei, eu levei 6 anos escrevendo o livro da Coroa ao Cajado. E esses 6 anos, para mim, foram decisivos, porque eu escrevia, depois acontecia mais coisa, depois eu passava dificuldade financeira, depois eu parava de tomar... foi quando eu parei de tomar remédio, e coisas foram acontecendo, voltei para a televisão. Muita coisa foi determinante para a história ir se modificando, né? A questão da espiritualidade, das escolhas do caminho, Deus está presente na vida da gente. Isso foi muito... produtivo, assim, foi enriquecedor. E eu comecei a quando eu lancei o livro, eu comecei a dar muita entrevista. E as pessoas começaram a me procurar, e as mulheres começaram a me procurar e perguntaram, e muita gente falava assim, mas você não tem vergonha de falar que você teve depressão? Você tem que esconder isso. Eu falei, eu esconder? Escuta, se eu sou uma pessoa pública, se eu passei por uma situação dessas, eu posso ajudar mais milhões de pessoas, eu vou ficar calada? Não, eu não vou ficar calada. Eu não estou colocando isso daqui como se fosse sabe, eu não quero aparecer. Não, eu quero levantar essa bandeira. Porque se tem tanta gente que passa por isso, tantas pessoas cometendo suicídio porque sofrem com depressão, tantos artistas a gente já viu, né? Robbie Williams, e aí vai, muita gente que se envolve com droga porque sofre com depressão e morre de overdose. Então tem toda uma causa emocional que vem lá de trás, sabe? Vem de dentro. É a nossa função social, né? Aí é que tá. E aí foi que eu entendi que essa bandeira é a minha causa, é a causa da minha vida hoje. Eu precisava ter passado por tudo isso, sabe? Ter seguido todo esse trajeto, passado por essas dificuldades todas para construir uma história e falar com verdade tudo isso que eu falo, entendeu? E defender essa bandeira com verdade, porque não é porque falaram para mim e eu achei a causa bonita. Não, eu vivenciei, entendeu? Então eu abraço a causa dessas mulheres, sabe? Tanto dentro de casa, quanto com filhos, sabe? É proteger o seu ninho, é enfrentar, falar, eu não permito isso, não, isso eu não aceito. É falar, eu não aceito. Por que tem medo? Até que ponto esse homem... Outro dia eu estava conversando com um homem, né? Que ele falou que ele sofria violência da mulher. É um caso também, né? Mas essa coisa da violência doméstica vai por quê? Porque a pessoa, ela deixa muito a essência dela em função de um relacionamento que alguém é maior. Então, ela permite o poder sobre ela. A partir do momento que você permite que outra pessoa tenha poder sobre você, você está sujeito a ser manipulado. Mas em algum momento elas vão reagir, como você reagiu, Aí né? é que tá, é ter a coragem, é querer fazer essa mudança, entendeu? Mas as pessoas, às vezes, elas têm medo. Por quê? Porque tem, olha, o financeiro que envolve. Se a Inibe pessoa... a mulher, né?
Mas aí é que tá, não tem que inibir. A mulher é muito mais poderosa do que o homem. Só que a mulher não sabe disso. A mulher é capaz de se adaptar em qualquer situação. Ela é muito mais forte para enfrentar qualquer situação do que o homem. Sabe? Então a mulher não pode ter medo. Por quê? Porque o homem é o provedor. Ela também pode ser provedora. Com certeza. E ela, a mulher, ela é muito... Gente, não, para. A mulher lava, cozinha, passa, trabalha, cuida de filho, educa. Às vezes ela vai trabalhar, larga as crianças, uma de 10, uma de 8, uma de 2, tudo pra pequenininha, que é mais velha, de 10, toma conta do restinho. Fica lá no fogão fazendo comida. Gente, isso é mulher. E dá certo. Sabe? Ela consegue administrar. Vai um pai fazer isso. Não dá consegue. conta. Não dá conta. Não dá conta. Queima arroz, queima feijão. Não, pega uma ovo. gripe e fica lá estacionado na cama uma semana, porque tá com gripe. Vai a mulher, vai lavar roupa, vai lavar a louça, vai cuidar da vida. Então a mulher é muito forte, sabe? E é empoderar essas mulheres. Sabe o que é empoderamento? Não é dar poder, gente. Empoderar não é dar poder. Os homens se assustam com isso. Mas empoderar é dar armas, dar força, dar condições para essas mulheres enfrentarem todas as adversidades que elas enfrentam na vida, sabe? Dia após dia. Ela se sentir corajosa. Empoderar é se sentir corajosa com as ferramentas que elas próprias têm. Isso é empoderar. Você está com um projeto bacana aí, você pode falar do projeto? Posso. Ai, que luxo, gente. Ó. O FIB é um projeto que se chama FIB, Felicidade Interna Bruta. E eu estou representando e trazendo esse projeto para o Brasil para justamente trabalhar o empoderamento feminino. Porque tem um paizinho chamado Butão, lá entre a China e a Índia, que o rei ele acreditava que se a população dele fosse mais feliz, produziria melhor. E realmente, uma pessoa feliz, ela tem 33% de capacidade de produção do que uma pessoa que está num estado normal, que está até nem tão feliz assim. Gente, 33% de mais produtividade, o que é isso? Fala, é muita coisa. As empresas hoje estão nesse segmento também, né? Então, e o terceiro setor hoje, ele está muito focado nisso. E a mulher, como é a maior parte da população, como é o sexo forte na história, porque a mulher, às vezes, ela não se considera, o trabalho que eu estou fazendo agora, junto com o FIB, é levantar essa bandeira sobre a felicidade interna bruta, que é isso que eu sinto, é o empoderamento da mulher, é mostrar para a sociedade que a mulher é capaz, sim. Não falo sobre igualdade de gêneros, sobre violência doméstica, tem uma série de assuntos, de temas que a gente trabalha junto com as mulheres em vários níveis sociais. Então, é um trabalho muito bacana que a gente está colocando aqui no Brasil e eu estou agregando pessoas importantes que possam trazer empresas também, que possam trazer recursos para fazer campanhas, para fazer uma série de ações, justamente para a gente empoderar a nossa população e tornar o país, o Brasil, um país FIB, com felicidade interna bruta. Quem trouxe esse projeto para o Brasil foi a ONU? A ONU apoia esse projeto, a ONU apoia esse projeto. Já existem alguns países, Noruega, Austrália, Dinamarca, alguns países da Europa que já adotaram esse projeto e que conseguiram um resultado muito bacana. O Brasil é um país muito grande, muito grande. E trabalhar isso, a gente tem que trabalhar isso setorizado. Então, nós estamos começando um trabalho em São Paulo, na cidade de São Paulo, abrindo para o estado de São Paulo, depois o nosso entorno, para que a gente consiga, num futuro médio, longo prazo, abraçar toda essa causa, entendeu? Ter pessoas em todos os estados que possam ser representantes do projeto, para que a gente consiga trabalhar e trazer essa condição dessa felicidade, desse empoderamento que a mulher tanto precisa hoje, porque a nossa sociedade está o universo feminino está muito doente emocionalmente. Eu acho que vai dar super certo, porque você vai ter o engajamento das mulheres aí, te ajudando, né, empoderando você, fortalecendo o seu trabalho. Eu queria que, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu gostaria, mas eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como foi a questão do assédio para você? Porque você sofreu assédio, a gente sabe disso, né? Como é que você trabalhava essa questão do assédio enquanto uma pessoa pública? Porque às vezes você está coagida a não falar também, né? O assédio, assim, o que eu percebo hoje, né? Muito vai da nossa conduta, aquilo que eu falei lá atrás. Quando você permite, você não tem autonomia total sobre quem você não tem a segurança da sua essência, de quem você acaba permitindo que outra pessoa que apresente um pouco mais de poder... Outro dia eu estava conversando com uma menina
22 anos. E ela tinha entrado, recém-entrado nessa empresa, tinha uma semana que ela estava lá, ela começou a participar da reunião que a gente estava, dentro de uma produtora. E aí, ela muito quietinha, calada, aí eu comecei a puxar assunto com ela, né? E comecei a falar sobre a história do meu livro. Ah, gente, eu escrevi também o Eternamente Miss, tá? Que é um livro lindo, que fala sobre o empoderamento da mulher, é um manual de empoderamento da mulher, que ensina as mulheres a se vestir quando elas estão com a autoestima lá embaixo, entendeu? É um livro super bacana. E essa menina estava falando que ela tinha acabado de sair de uma empresa, tinha uma semana, onde o chefe dela assediava ela, quase que diariamente. Por quê? Uma menina tímida, precisava trabalhar, porque ela precisava ajudar em casa. Ela passou 2 anos nessa empresa, ela sempre ficou calada, porque ela precisava do trabalho, ela precisava do emprego. No dia que ela resolveu que ela não queria mais, ela abriu a boca para a mãe dela, pelo amor de Deus, sai daí. E aí, na semana seguinte, ela arrumou um emprego nessa produtora que eu a conheci. O que é que eu penso sobre essa questão do assédio? Às vezes, a gente está tão debilitado em algum momento, ou financeiramente, ou emocionalmente, ou dentro de um relacionamento que já está viciado, você Não consegue romper, permite né? que a outra pessoa que tenha mais poder que você, aparentemente mais poder, né, te manipule. Hierarquicamente, né? Hierarquicamente. Às vezes é um marido até, né, que vem de uma imagem antes de casar e depois que casa as coisas mudam. E isso é uma coisa que é muito comum, a gente encontra, é muito corriqueiro. Eu passei por isso dentro da televisão, eu passei por isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa foi minha primeira experiência, né? Dentro da televisão foi a segunda. E quando eu percebi que eu estava sofrendo assédio moral, que é tão sério quanto me fazia chorar muito, eu falei, gente, quem eu sou? O que é isso? Que mulher empoderada é essa que eu sou? Eu falei, com licença, eu vou em frente. Aí eu saí fora. Mas é o se empoderar, sabe? É você se sentir empoderada, Sueli, que faz toda a diferença, sabe? Porque enquanto a mulher está enfraquecida, ela não acha que ela é capaz, mas ela é. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo, é virar a chave, falar assim, gente, o que eu estou fazendo comigo? Não acorda, pelo amor de Deus, não, chega. Para mim chega, agora eu vou rodar minha baiana aqui, subir no salto e vou à luta. Porque a mulher é assim, a mulher é muito forte, ela pode. E eu passei por isso várias vezes. E hoje não tem quem me pegue, não tem, porque se eu começo a perceber na dinâmica ao meu redor que tem alguma coisa, fala, não, peraí, isso aqui tá me cheirando a manipulação, eu saio rapidinho. Porque eu sempre falo, quando você está fazendo alguma coisa que o seu coração está dando sinal verde, né? Você está se sentindo seguro, você vai lá e faz. Vai embora. Mas se der amarelo, você fala, eita, peraí, tem alguma coisa estranha que eu não estou conseguindo entender. Pensar Minha filha, para, porque ali na frente, se você der mais um passo, vai dar vermelho. Aí vai dar BO. Volta, recua e recomeça por um outro caminho. Porque a vida é assim, a gente sabe, a gente intui. E muitas vezes a gente não quer escutar a nossa intuição. Às vezes, por um salário bom, você se sujeita a determinadas situações. Mas aí são escolhas, entendeu? Você fala, não, eu prefiro ter saúde e não ter esse salário do que ter esse salário e gastar a maioria disso daí comprando remédio, indo no médico, Depressão. sendo infeliz, depressão. Qual é o valor que a vida tem? Entendeu? Então, são as nossas escolhas que ditam o nosso caminhar e a nossa felicidade. Mas eu acho que o seu depoimento hoje vai ajudar muito as mulheres, porque a impressão que a gente tem é que é só a mais pobre, né? Vamos dizer assim, que sofre de depressão, que passa por violência doméstica. Quando a gente vê uma mulher empoderada, bonita e financeiramente bem, nos encoraja, né? A continuar na luta, né? É isso aí, então, minha te dou os amiga. parabéns. Gente, ela faz umas joias maravilhosas, umas bijuterias lindas. Eu quero meu presente. Ó, eu trouxe esse daqui pra você. Gente, ela faz umas joias maravilhosas. Depois vocês procurem lá na minha página que eu vou colocar uma exposição lá. Então foi um prazer te receber. Fiquei muito feliz por você ter aceitado. Diante da sua dificuldade, você tá machucada, você sofreu um acidente. Então, só o fato de você ter aceitado já deixa a gente muito feliz, né? De ter vindo participar hoje. Sueli, eu que agradeço imensamente estar aqui com vocês hoje. Espero que a minha história de vida tenha servido e sirva de exemplo para tantas outras, né? Tantas mulheres que passam, que já passaram, ou que, para não passar, inclusive, né? Por tudo isso. Então, quero deixar um beijo muito grande para todas vocês, para todos vocês. E qualquer dúvida que tiver, quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu e-mail de novo, contato@jaquelinemeireles.com.br. Obrigada, até a próxima.
E eu queria agradecer a Rose Rocha, minha cabeleireira maravilhosa também, que está sempre comigo. E mandem suas perguntas, seus questionamentos, né? A gente vai respondendo. É importante que vocês tragam as dúvidas de vocês, né? A gente precisa saber o que vocês estão achando do programa. Obrigada, até uma próxima.